Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no outro canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar aqui com vocês as minhas experiências, as coisas que eu vivi e aprendi. São 30 anos como consultor, 15 anos como investidor. Temos aqui mais de 1.100 vídeos já publicados, caminhando para os 1.200 vídeos. Assista, maratone todos e faça a linha do tempo. Comece lá em julho de 2020 e vá assistindo, porque os vídeos vão se complementando, se encaixando, são partes de uma mesma história. É como se você fosse ler o livro. Se você pular as páginas, você vai perder algumas informações importantes para o seu entendimento, para a sua compreensão dessa história. Bom, vamos começar esse vídeo de hoje fazendo um comentário aqui a um episódio que me chamou a atenção. A empresária Cris Arcangeli, ela diz que quer fazer do limão uma limonada. O limão a que ela se refere foi o tratamento machista que ela diz ter recebido da justiça e de seu ex-namorado Álvaro Garneiro. A empresária quer aproveitar o fato de um imbróglio judicial entre ela e Garneiro ter se tornado público para chamar a atenção para a discriminação contra as mulheres no sistema judiciário. A justiça, às vezes, tem um olhar enviesado em casos em que a mulher acusa. Quando é estupro, é porque a mulher estava com a saia curta. Quando é feminicídio, a mulher fez o cara ficar nervoso. Recebi centenas de mensagens de mulheres que sofreram estelionato por parte de ex-companheiros, dizendo que eu as representava, diz Cris Arcangeli. Em janeiro deste ano, ela entrou com uma ação acusando Garneiro de estelionato. No processo, ela afirma ter dado $300 mil ao ex-namorado para que ele investisse em moedas digitais nas empresas Híbridos e Meu Pé de Bitcoin, em 2017. Segundo Cris, Garneiro deveria ter investido o dinheiro, mas não o fez e tampouco devolveu a quantia. Ela alega também que há outras centenas de vítimas que perderam suas economias em um golpe dado por Hélio Caxias, dono das empresas. Após a publicação do caso no site Metrópolis, o advogado de Garneiro, Nelson Williams, divulgou uma nota dizendo que Arcangeli teria problemas passionais mal resolvidos e que no caso se tratava de jus esperneandi. Procurada pela coluna, a defesa de Garneiro afirmou que todas as denúncias se baseiam em um negócio mal sucedido, celebrado exclusivamente entre ela, Cris Arcangeli, e o senhor Hélio Caxias. Depois dessa nota bastante machista e misógina do advogado dele, entendi que isso pode ser uma missão para mim também, um momento de conscientização. É um desrespeito banalizar um caso jurídico por essa ótica de tentar desacreditar a pessoa, fazer parecer que sou desequilibrada, disse Cris, que também afirma que foi ela quem botou o ponto final no relacionamento. O movimento Virada Feminina, presidido por Marta Lívia, publicou na quarta um manifesto de repúdio contra as declarações discriminatórias e preconceituosas configuradoras de violência psicológica e moral em desfavor de Cristiana Arcangeli. O Virada Feminina engloba 128 movimentos, mas, segundo Lívia, quem se envolveu com a questão foram principalmente coletivos ligados à área judicial. Muitas delegadas, juízes e promotoras demonstraram apoio. Não estamos interessados em quem está certo ou errado no processo, mas ser exposta nas redes com palavras que levam a pensar que a mulher se manifesta porque é mal amada e está com dor de cotovelo, isso está errado, é um equívoco, diz Marta. Durante a pandemia, Cris Arcangeli lançou projetos voltados para mulheres de comunidades pobres, no Comunidades a Mil, feito na favela de Paraisópolis. Olha, depois procurem no Google esse projeto, isso é um projeto maravilhoso, né, que a Cris Arcangeli vem desenvolvendo em São Paulo, na favela de Paraisópolis. Comunidades a Mil, muito interessante o trabalho. É um incentivo, né, ao empreendedorismo feminino, sendo dado mentoria de diversos profissionais, viabilizando investimentos e dando visibilidade a negócios criados por mulheres de Paraisópolis.
Se a mulher empreende, ela tem independência financeira e com isso ela está livre. Se ficar em risco tendo dinheiro, ela pega os filhos e vai embora. Então, foi um assunto que trouxe algumas questões aí para a gente refletir. Primeiro, essa forma de relação, né, entre homens e mulheres e entre as instituições ao se referir, ao tratar com as mulheres, né? Preciso cada vez mais trabalhar para que esse tipo de coisa não aconteça de forma discriminatória, né? E uma outra questão importante aí, essa do investimento no mundo cripto, né? Vários golpistas continuam ainda se dando bem, montaram aí esquemas todos fraudulentos e pessoas famosas andaram caindo nesses golpes, né? Recentemente foram divulgados aí pessoas como o Júnior, o Zico, o Luiz Fabiano, né? A Juliana Paz, vários artistas, jogadores, todos sendo enrolados por pessoas prometendo ganhos significativos com aplicações no mundo cripto e tudo mais, né? Então é preciso ter muito cuidado com essas falsas promessas. Aprendi que não existem atalhos para a riqueza. Existem muitas pessoas que acreditam nisso, defendem isso e advogam o investimento de curto prazo, day trade como a solução para a sua vida. Olha, cada um acredita no que quer, eu não acredito nisso. Então, as pessoas que me perguntam o que eu acho, eu estou sempre dizendo, fuja disso. Escolha poucas e boas empresas e invista de forma consistente ao longo do tempo, durante 5, 8, 10, 15, 20 anos. É assim que você vai conseguir sua independência financeira. E o outro vai ficar rico em 1 ano. Olha, diga a ele para agradecer a Deus se ele conseguir. Mas não faça essa experiência, porque o resultado pode ser muito ruim, né? Falamos outro dia, já em alguns vídeos nossos aqui, a gente já falou a respeito disso, da importância de nós aumentarmos a nossa renda. E como a gente faz isso? Descobrindo os nossos talentos, quais são os nossos talentos, o que é que pode ser monetizado. Então, de repente, você tira boas fotografias, por que não tenta fazer disso uma receita adicional para a sua vida? Você faz doces e salgados, por que não faz isso se tornar uma receita adicional? Decoração de festa, por que não faz isso se tornar uma receita adicional? Percebe essa ideia? Ou seja, você pode ter um trabalho fixo e você pode utilizar as suas noites, seus finais de semana, os feriados, as suas férias, para fazer outras coisas e ir conduzindo, vamos dizer assim, uma carreira paralela mobilizada pelos seus talentos e fazer com que esses talentos sejam monetizados. Em dado momento, talvez, você chegue numa situação onde você pense no que fazer. Continuar com o seu emprego formal, que vem lhe dando sustento, ou aquela carreira em paralelo de repente se tornou algo tão atrativo que você pode abdicar do primeiro e investir no segundo, porque ele tem um potencial de lhe remunerar muito melhor. Lembra da live com o Reinaldo Polito? Ele dizia que trabalhava no mercado financeiro. Esse era o seu trabalho e à noite ele era professor de curso de oratória. Fez isso durante muitos anos. Em um dado momento ele percebeu que podia sair do mercado financeiro e se dedicar apenas a isso, porque tinha um potencial mais exponencial de remuneração para ele no médio e longo prazo e que isso era o que dava satisfação, era o que ele amava fazer e ele fez essa troca. Então dá para fazer isso e é importante usar a cabeça para pensar sobre essas coisas. E aí me chamou a atenção que uma matéria que saiu falando exatamente dessa ideia, né? A matéria diz o seguinte: um poema com um bom caimento, feito sob encomenda, um poema que tenha a sua cara, na medida certa, com as cores e sentimentos que você quiser. Um poema que sirva direitinho. Sim, é possível comprar um poema inspirado em você, mesmo ou em alguém especial. O mercado de poesia personalizada ganhou fôlego durante a pandemia do Covid-19, sem a possibilidade de grandes demonstrações
presenciais de carinho, enviar versos transformou-se em um gesto simpático de consideração, amizade e amor. As irmãs Lívia Mota, de 35 anos, e Natália Moretti, de 31, podem ser consideradas uma referência nesse tipo de ofício. A dupla criou o Manas Escritas para vender versos para pessoas físicas, empresas ou para projetos e campanhas. Desde muito cedo, Lívia e Natália cultivaram o hábito da escrita, com diários e troca de bilhetes. Já adultas, transportaram seus textos e impressões do mundo para uma página do Instagram. Não era um projeto ou algo assim. Começamos a publicar textos em redes sociais apenas para compartilhar experiências e sentimentos, disse Natália, que é publicitária. Em 2018, as irmãs foram convidadas para participar de um evento cultural em Campinas, no interior de São Paulo. Na ocasião, foram buscar inspiração no conceito de flash tattoo, desenhos pequenos que ficam disponíveis para tatuagens rápidas durante festas e eventos. Fizemos uma espécie de flash poesia, escrevíamos na hora, baseado naquilo que as pessoas contavam para a gente. Foi aí que tivemos esse estalo de profissionalizar essa escrita, disse Lívia, que é jornalista. Já em 2019, a dupla viu o projeto florescer no Dia dos Namorados, quando produziram alguns poemas para casais. Mas foi no ano seguinte, no ano da pandemia, que o projeto deslanchou. Acho que o contexto da falta do abraço e do carinho ajuda a explicar essa maior procura, disse Lívia. O trabalho das manas funciona da seguinte maneira: elas marcam uma conversa via Google Meet com o cliente. Nesse bate-papo ouvem histórias e impressões de quem quer um poema para si próprio ou, na maioria das vezes, para presentear outras pessoas. E aí o poema é escrito pelas duas e pode levar de 5 a 7 dias para ser entregue. O poema é entregue dentro de uma carta, enviado pelo correio ou em mãos. Para clientes individuais, um poema sai por aproximadamente R$ 180. Mas atualmente Lívia e Natália estão com foco maior na produção poética para empresas, eventos e sites. Elas podem ser contactadas no Instagram, @manas.escritas, ou no site www.manasescritas.com.br. Entre os poemas já escritos sob medidas, um deles virou tatuagem. O poema diz o seguinte: o movimento revela o que somos, sem medo, cria novas realidades, novos lugares de possibilidades, onde seres são pertencentes, levam na pele o provocar com a alma, que nos acende. Outro exemplo são versos que foram encomendados para o aniversário de uma mãe. Sente a vida pela ponta dos dedos, tateia o mundo pelos bordados, pelas teclas ao piano. La Compacita, do sempre presente Julio Iglesias, tem nome de São Rafael, mas nasceu menina, Rafaelita. As irmãs já lançaram um livro, 4 anos de diferença, com poemas escritos por elas, e o título nasceu a partir de uma pergunta que vivemos respondendo: vocês são gêmeas? Não, são 4 anos de diferença, lembrou Natália. Quando a pandemia der uma trégua, elas vão inaugurar uma sala para atender presencialmente os interessados, escutar suas histórias para a criação de versos. O espaço ficará dentro de uma livraria, a Livraria Pontes, em Campinas. Então veja, quer dizer, uma ideia simples, um talento que ambas têm, um gostar de escrever, de repente vira um negócio. Percebem isso? Percebem a força de você utilizar as coisas que você gosta de fazer, a sua habilidade, e desenvolver isso para que isso possa ser monetizado? É isso, gente. Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos estar construindo alternativas. As coisas podem estar difíceis, mas existem soluções, existem caminhos e há muitas possibilidades. É isso que a gente precisa entender, há muitas possibilidades. Então, quais são os seus talentos? É essa a pergunta que você tem que fazer todos os dias. Quais são os seus talentos? O que eu faço muito bem? O que eu posso fazer que pode ser, de repente, monetizado? O que é que eu posso fazer que pode me oferecer uma vantagem competitiva, que pode fazer com que eu aumente a minha renda? São as perguntas que você precisa fazer. Veja, somos as nossas escolhas, o presente determina o futuro será consequência do que fazemos hoje. Então, assuma a sua responsabilidade, chame as rédeas da sua vida em suas mãos e faça acontecer. Faça acontecer.
Vamos falar de banda larga. A banda larga cresce 14% em 2021, com 9 milhões de novos acessos em fibra ótica. Isso é muito importante, boa parte disso chama-se Oi, não é? Então a banda larga cresceu 14% em 2021. O mercado de banda larga fixo somou 5 milhões de novos clientes em 2021, encerrou o ano com 41,4 milhões de contratos ativos, dados divulgados pela Anatel. O crescimento anual foi de 14%, sustentado por 9 milhões de assinantes que adquiriram ou migraram para pacotes de fibra ótica. A base atendida pela tecnologia cresceu 52,7% ao longo do ano passado, atingindo já 25,9 milhões de usuários, praticamente 26 milhões de usuários. Então veja, dos contratos de banda larga, 41 milhões de contratos ativos, sendo que quando a gente faz o recorte dentro desse número, 25,9, 26 milhões já são usuários de fibra. E qual a tendência? A tendência é esse número de usuários de fibra crescer relevantemente nos próximos 2, 3 anos. O montante representa mais de 62% do mercado, ou pouco menos de 2/3 da base nacional. Mais uma vez, os provedores pequenos tiveram um papel importante, adicionando 6,3 milhões de novos contratos em fibra. As operadoras regionais concentram 19,3 milhões de clientes, ou quase 50% do mercado. Esse número a gente vai começar a ver também ser revisado nos próximos 2, 3 anos, né? O mercado de fibra não estará nas mãos destes pequenos provedores, que hoje concentram 19,3 milhões de clientes. A gente não vai ver isso nos próximos anos. A gente vai ver uma redução dessa parcela deste bolo, né? Por quê? Porque as grandes empresas estão entrando e ganhando o mercado. Oi, Vivo, TIM, Claro, vão estar muito agressivas com seus planos de fibra ótica e vão estar ganhando o mercado. Isso não há a menor dúvida, a gente vai ver um processo de consolidação. Os grandes destaques individuais quando o assunto é fibra ótica é Oi e Vivo. Oi e Vivo são os grandes destaques. A dupla liderou as adições na tecnologia com 1,2 milhão de novos clientes no caso das operações de FTTH da Oi e 1,1 milhão no da Vivo, né? Então 1,2 milhão de novos clientes no caso da Oi e 1,1 milhão no caso da Vivo. Então são alguns números que a gente tem aí e que mostra a força da Vivo. E aí veja que quando comparado Vivo e Oi com as outras empresas com relação aos acessos criados em 2021, né? A Claro adicionou apenas 163.800 novos clientes, 163.800 novos clientes. A TIM, 108.966, 109 mil novos clientes. Enquanto que Oi foi 1.268.157 novos clientes e a Vivo 1.117.822 novos clientes. Então veja aí a desproporção, né, gigantesca de Oi e Vivo nesse mercado. Então vamos estar atentos a esse movimento, né? E quando a gente ainda faz um recorte, a gente olha que no caso das empresas regionais, dos provedores regionais, um dos destaques foi a Aloha Fibra, a antiga EB Fibra, que encerrou o ano com 1,1 milhão de clientes, quando somadas diversas operações do grupo. Foram mais de 750 mil edições líquidas. E a gente olhando aí depois da Aloha, nós temos aí a Desktop com 422 mil novas adições de clientes e depois dela a gente tem a Brisanet com 219 mil, tem a Vero com 250 mil, depois da Desktop vem a Vero com 250 mil e aí depois vem a Brisanet com 219 mil, a Unifique com 205 mil novas adições de clientes. Então veja, veja a desproporção agora da Oi, eu vou chamar de novo aqui para a gente observar, a Oi com 1.268.157 novos clientes na área de fibra ótica, ok?
Aí você vê a BrisaNet com 219 mil versus 1.268.000 da Oi. Aí você olha a Algar, 50 mil novos clientes versus a Oi, 1.268.000. Se a gente for olhar a Unifique, 205 mil clientes versus Oi, 1.268.157 novos clientes de fibra ótica. Ou seja, é uma desproporção absurda, né? Absurda do que a Oi vem contratando de novos clientes versus essas pequenas empresas. O curioso é que diziam que essas pequenas empresas travariam um duelo de titãs com a Oi. Não tem o menor sentido um negócio desse, né? Quem tem boca fala o que quer, mas a gente precisa ter discernimento e espírito crítico para entender que muita coisa do que se diz são aberrações, são coisas que não fazem o menor sentido, não é verdade? Menor sentido. Bom, finalizo esse vídeo com uma informação. Nós estamos, neste ano de Copa do Mundo, criando a nossa seleção de empresas. Então, nós estamos criando uma assinatura anual. Se você tiver interesse, você faz essa assinatura anual e você vai ter direito a ter, como assinante, acesso mensal a essa seleção de empresas. É uma seleção formada por 7 empresas do Brasil e ou dos Estados Unidos. E aí, mensalmente, no período de 12 meses, a gente vai fazendo uma atualização dessa seleção de empresas conforme haja necessidade de ajuste. Faça uma realidade de mercado, faça uma definição de estratégia que faça sentido. Então, a gente poderá estar ajustando essas 7 empresas selecionadas nessa assinatura anual. Né? O valor da assinatura simbólico, R$ 180. Isso mesmo, você está ouvindo corretamente, R$ 180 por mês, ok? R$ 180 por mês. O assinante então terá direito a essas 12 atualizações da carteira, uma a cada mês, e sempre com a definição de 7 empresas, né, selecionadas, que poderão ser mantidas ou substituídas conforme a estratégia. Se isso lhe interessa, você pode acessar o link direto para fazer a sua assinatura. Isso está no link sum.eduz, D de dado, UZZ, sum.eduz.com/barra normal 1268876. Repetindo, sum.eduz.com/1268876. Você clicando neste link, você vai diretamente para a página da seleção de ações e vai poder fazer a contratação deste serviço que a gente está criando. Por que a gente criou isso? Muita gente ficava o tempo inteiro me provocando, pedindo que desse uma dica sobre empresas, sobre o que fazer, o que não fazer, momentos de entrada, de saída. E a gente já faz aqui um trabalho voluntário e gratuito no YouTube, né? Que é a disponibilização de conhecimento. Aí já são 1.200, estamos chegando já em 1.200 vídeos. Então, isso é o que a gente está ofertando gratuitamente. Determinadas demandas adicionais, aí já não cabe mais dentro desse modelo que a gente ofereceu. Então, houve ao longo desse período, né, de que a gente criou o canal Viver de Renda, houve demandas que a gente tratou com a criação de um programa de mentoria. E aí sim a gente faz uma assessoria personalizada para pessoas que querem orientações para fazer e montar estratégias de investimentos. Aí a gente tem um programa de mentoria, que é em grupo individual. E agora a gente criou esse outro serviço, né, que é exatamente essa constituição de uma seleção de empresas numa assinatura anual que você vai poder adquirir, R$ 180 no ano. Ou seja, dá em torno aí de R$15 por mês, né? R$ 180 no ano. E você vai ter então essa seleção de 7 empresas que você vai olhar, vai analisar, vai ponderar e vai
verificar se vale a pena investir nelas ou não, enfim, mas é um parâmetro, vamos dizer assim, que você vai ter, né? Então é mais uma coisa que a gente resolveu criar e oferecer para os inscritos do canal. Se isso lhe interessar, é só seguir esse link que eu falei e aqui na descrição do vídeo eu também vou destacar esse link de acesso, ok? Espero que vocês tenham gostado das novidades do vídeo também. Deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!